Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando o nosso evangelho diário. Então eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de muita paz, um dia de muita serenidade e muita força para todos nós. É com muito carinho que a gente se reúne aqui em nome de Jesus, como uma grande família, para juntos, neste momento, acolher em nosso coração os doces ensinos do Evangelho, os grandes esclarecimentos do Cristo para a nossa vida. Então, meus irmãos, eu deixo aqui o nosso bom dia para todos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, mas também vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia, em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, estamos hoje encerrando mais uma semana na nossa jornada terrena. E é válido, meus irmãos, ao terminar esta semana, olharmos para os dias que se passaram nela e pensarmos o que aprendemos com tudo o que nos aconteceu durante esses dias. Qual foi o aprendizado que a nossa alma teve diante de tudo que nos aconteceu, diante das coisas inesperadas que chegaram, diante das situações que tivemos que passar, enfrentar? O que mais tocou o nosso coração? O que Jesus disse no fundo do coração de cada um de nós, com as coisas e com as experiências que nós passamos ao longo dessa semana? Porque tudo o que nos acontece, tudo, é Jesus sempre nos ensinando algo. É sempre o Cristo dizendo algo no fundo do nosso coração. Por isso, hoje vamos fazer essa pergunta para a gente. Ao longo dessa última semana, desses últimos dias, diante de tudo que nos aconteceu, diante das coisas que aconteceram na família, no trabalho, diante dos amigos, diante das ocorrências da vida. O que Jesus quis dizer para o nosso coração? Pensemos hoje, meus irmãos, e convidemos também humildemente o Cristo para estar presente aqui conosco, nos abençoando, nos amparando e nos intuindo, hoje e sempre. Meus irmãos, são com essas palavras de reflexão inicialmente que eu convido a todos para a gente começar o nosso evangelho desta sexta-feira com uma mensagem muito especial do querido Espírito André Luiz para todos nós. Lembremos que essa mensagem ela está na mensagem no item 74 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Então, nas palavras de hoje eu digo que André Luiz, ele colocou uma mensagem assim, o trecho que foi colocado aqui é um trecho curto, um trecho breve e objetivo. Mas, meus irmãos, por mais que seja bem curto aqui esse trecho, ele possui grandes ensinamentos para a gente. E André Luiz, ele coloca assim: desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. André Luiz diz para o nosso coração hoje: desculpar sempre. Desculpar as palavras do próximo, desculpar as atitudes, desculpar
o próximo. Porque todos nós um dia precisaremos de perdão. Quando André Luiz ele traz essa mensagem para nós, é muito nítido nos lembrarmos da oração que Jesus nos ensinou. Oração que nós recitamos diariamente. O Pai Nosso. Jesus deixou bem claro esse ensinamento para a gente em um trecho da oração. E olha que lindo, porque quando Jesus ele traz esse ensinamento dentro dessa oração que a maioria de nós recita ela todos os dias, ou seja, é para nossa alma se lembrar todos os dias desse ensinamento. Então, tem uma parte da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina a recitar com o coração em Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, as nossas faltas, os nossos erros, assim como nós perdoamos também os erros, as ocorrências, as faltas do próximo para conosco. Então, olha que lindo, porque de uma forma tão singela, Jesus nos convida a estar nessa posição humilde de pedir perdão a Deus. E ao mesmo tempo, em uma posição humilde e de boa vontade, de também nos compromissar a perdoar. Assim como pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, nos comprometemos a perdoar o próximo. Olha que lindo, meus irmãos. Olha como que harmoniza tão bem com a mensagem de André Luiz de hoje para a gente. E é interessante porque André Luiz ele começa esse trecho dessa mensagem com a palavra desculpe sempre. E se nós olharmos a origem mesmo da palavra desculpar, se a gente for retornar lá na origem dela, qual que é o significado dessa palavra, nós encontraremos que é retirar a culpa. Ou seja, parar de culpar, livrar da culpa. A origem, se a gente voltar lá na origem da palavra desculpar, significa livrar da culpa. Ou seja, quando nós desculpamos verdadeiramente do fundo do coração, não desculpar apenas da boca, das palavras, mas desculpar do coração. Quando nós desculpamos, nós perdoamos alguém, nós perdoamos as ofensas, nós paramos de culpar. Olha como que a origem da palavra tem total significado e total harmonia com o ensinamento que ela carrega e que Jesus já nos falava há 2000 anos atrás. Jesus já dizia, perdoar quantas vezes forem necessárias? 70 vezes 7. Olha que lindo que Jesus já dizia. E aí, trazendo aqui para a origem da palavra, desculpar, que é livrar da culpa, é aquele momento na nossa vida em que nós paramos de culpar o outro pelo que ele nos causou. Quando desculpamos verdadeiramente, nós paramos de culpar o outro pelo que ele nos causou. Nós paramos de falar com rancor, culpando ele pelo que nos aconteceu. É um caminho longo, meus irmãos, o processo do perdão. Para a maioria de nós, sim, é um caminho longo. O perdão não é tão fácil assim de ser vivido, ainda por nós numa categoria espiritual ainda muito baixa. Para a gente ainda não é fácil. Mas se começarmos aqui nesse processo, parar de culpar,
parar de falar mal da pessoa que nos causou o mal, parar, meus irmãos, de apontar o dedo para ele, de culpá-lo, como eu disse, já é um passo que nós damos para esse verdadeiro perdão. Hoje, eu deixo aqui essa mensagem tão linda de André Luiz para todos nós, para encerrar a nossa sexta-feira com essa palavra do Evangelho, que possamos levá-la no nosso coração e refletir sobre as nossas atitudes diante daqueles que nos ofendem de alguma forma. Meus irmãos, André Luiz diz: desculpemos sempre. Vamos buscar viver o perdão, assim como Jesus nos ensinou. Meus amados irmãos, eu me despeço aqui com muito carinho de todos, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. E que assim seja.